Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos lá. Essa semana tem Fluminense Nova Iguaçu, mas a gente, antes de falar qualquer coisa relacionada a isso, a gente fala de Campeonato Carioca aqui, da mudança de ideia lá do Flamengo. Parece que o Carioca, na hora da dividida, o Carioca vale alguma coisa, né? A gente vai falar sobre La Vega, que também é o início bom dele lá no Coritiba, sobre Ganso, tá retornando, pelo menos aparentemente interessante. Algumas oportunidades aí no mercado também e sobre a janela do Fluminense. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil. Já deixa um like aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal pra gente trocar aquela ideia. Vamos lá, tá? Informações aqui de início que chamam a atenção do torcedor do Fluminense. A gente abre aqui falando sobre a situação do rival, né, do Flamengo, porque o Campeonato Carioca tá sofrendo a interferência do cenário do Campeonato Carioca, né, do Flamengo, perdão, dessa baixa. O Flamengo tem mais jogos que todo mundo e tá na lanterna do grupo de lá. Diz o Vene Casagrande, que é repórter flamenguista, enfim, que cobre ali o Flamengo, que o Flamengo vai com seu elenco principal para os jogos da quarta-feira contra o Vasco e contra a gente no domingo. Existia a possibilidade deles irem com o time sub-20, né, que vem de 2 derrotas e apenas um empate. Segundo a informação dele, só quem o departamento médico autorizar após análise criteriosa das condições físicas vai entrar em campo. Então é o elenco principal, mas sem a força máxima. E que uma parte da garotada sub-20 vai ser relacionada pelo Felipe Luiz. Aí o que me chama a atenção nessa situação toda é que o que pode estar acontecendo? O Flamengo pode tanto estar colocando força máxima no Carioca, e lembrando, porque que isso interessa pra gente? Primeiro porque tem um Fla-Flu no domingo, né? E é totalmente diferente enfrentar a equipe do Flamengo alternativa, né? O Sub-20, do que a equipe principal. Então a informação o Flamengo está indo com o que tem de melhor enfrentar o Fluminense. Ah, mas é porque tava com vários desfalques, meu amigo. O problema é de quem tem os desfalques. E é isso. Ninguém ficou aqui dizendo que não era justo, que ninguém podia zoar que o Fluminense estava na lanterna em 2024 porque o Fluminense jogou até tarde em 2023. Então, dane-se. O que pode estar acontecendo também é um migué do Flamengo dizer, olha, estamos indo com o time principal, exceto aqueles que não têm condição física, porque existe no regulamento do Carioca um item dizendo que não se pode escalar a partir da quarta rodada um time alternativo em detrimento do time principal, senão perde a cota de TV. Então talvez seja o Flamengo só fazendo um jogo de palavras, tipo, olha, estamos escalando o que temos de melhor, mas é só para não perder e vai escalar boa parte do sub-20. Eu, pelo menos, prefiro essa parte, tá? Se o Flamengo sai do Campeonato Carioca cedo, seria bem legal eu ver o Carioca, sem contar a possibilidade de a gente dar uma pancadinha neles domingo, né? Vamos ver como é que vai ser. Cara, 2 times rescindiram e anunciaram, né, rescisões de contrato com jogadores nessa terça-feira, me chamaram a atenção porque são nomes. Um eu acho interessantinho, o outro eu acho bem, né, nem tão interessante assim não, tá? Vamos lá. Um deles é o Lucero, que o Fortaleza anunciou a rescisão contratual dele, falando ali, destacando 58 gols e 177 jogos, estrangeiro com mais gols na história do Fortaleza, a rescisão do contrato dele. O Lucero já está fechado com a Universidade de Chile, mas me chama a atenção porque durante muito tempo o Lucero foi uma alternativa, não diria nem que não chegava a ser uma alternativa, atacante de 34 anos, que vai jogar pela Universidade de Chile agora. O argentino foi uma ótima oportunidade para o Fluminense efetuar a contratação, fez 3 temporadas seguidas fazendo mais de 20 gols, veio para o futebol brasileiro fazendo temporadas interessantes no Fortaleza, sempre com números ali de cerca de 30 participações em gol, ou seja, a cada 2 jogos que ele jogava, em um ele fazia um gol, dava uma assistência. Na última temporada não foi bem, como todo o Fortaleza, mas fechou com a Universidade de Chile. Não era o centroavante que eu sonharia, tá? Não é esse o meu ponto, não. Hoje não seria. Mas é um jogador que teve a sua rescisão publicada lá pelo Fortaleza e que eu acho que se a gente tem um centroavante certeiro, o Lucero talvez coubesse como uma opção em algum momento. Mas eu acho que hoje o cenário não era muito para isso. E o Grêmio anunciou rescisão também, diz até aqui que concluiu as negociações relativas às rescisões de Felipe Carbacho, o uruguaio, que
é até um caso estranho, o maluco abandonou o Grêmio. Estava emprestado, teve problema de lesão ligamentar, abandonou o Grêmio, não voltou a treinar, não voltou nada, o Grêmio rescindiu. Volante de 29 anos lesionado. Zagueiro Gemerson, aquele mesmo Gemerson do Galo e etc. Rescindiu lá com a torcida aplaudindo essa rescisão. E o goleiro Thiago Volpe. O Gemerson tá com 33 anos, né? Já ali no final da sua carreira. E o Thiago Volpe, também já não dá pra chamar de jovem, né? Tá ali com seus 36 anos. E aí o que me chama a atenção nessa situação toda é que esses são jogadores que estão ficando disponíveis no mercado. Acho que o primeiro pensamento pode ser bem assim, por que o Grêmio está dispensando jogadores? Como eu falei, a situação do volante uruguaio, a situação dele é muito mais complexa no sentido de que o cara abandonou o time, então tá saindo por causa disso. No caso do Thiago Volpe, ele tá fechando com o Red Bull Bragantino, então provavelmente foi uma rescisão que o Grêmio não tá tendo que pagar nada, porque ele pediu a liberação e o Grêmio liberou para o Red Bull. A do Gemerson, que eu não sei como é que funcionou a situação, mas deve ter um outro clube já avançado. Qual que é o ponto que eu tô colocando muito? Quando se fala sobre o Nino, eu sempre rebato, sobre a não contratação de um zagueiro, eu sempre rebato o seguinte, se for pra trazer zagueiros como o Gemerson, se for pra trazer zagueiros de um nível bem mais baixo, aí, cara, vou trabalhando na sinceridade aqui, eu sinceramente eu prefiro que não se traga ninguém. Trazer um jogador mediano que não vai passar confiança, achei muito interessante lá no Jornada que usaram o termo zagueiro NPC, né, que normalmente NPC é aquele boneco, né, no jogo que você não comanda o boneco, né, que ele cumpre coisas padronizadas ali. Mas NPC, o brincadeira, foi zagueiro que não passa confiança. NPC, não passa confiança. E pra trazer mais zagueiros que não passam confiança, espero o Nino. Eu acho o cenário ideal, não. Achava o cenário ideal o Nino vir agora. Mas eu não acho o cenário ideal não trazer o Nino no meio do ano, porque o que o Nino joga e o valor que provavelmente vai ser pedido, ele faz algum sentido. Agora, essas decisões aí dos outros clubes, por que o Fluminense não faz o mesmo? Existem dois problemas. O Fluminense não vai rescindir só por rescindir, porque você paga do mesmo jeito e o cara não tá no teu clube. E o segundo ponto é que, normalmente, quando o Grêmio, por exemplo, conseguiu a rescisão com o Thiago Volpe, que até poderia ser uma boa opção de reserva do Fábio, mas acho que não é o que ele tá querendo nesse momento. Eu não acho o Thiago Volpe muito bom, tá? Mas seria uma boa opção de reserva pro Fábio, não para ser titular quando o Fábio saísse. É que os jogadores que aqui estão não conseguem achar outro clube para poder rescindir amigavelmente e ir para lá. O cenário é esse. O Everaldo tentou, o Keno tentou, o Lima tentou e não acharam outras propostas que fossem interessantes. Aí a gente pode avaliar. O cenário do futebol brasileiro não está querendo esses jogadores, acho que é possível. O contrato deles no Fluminense é muito alto, que dá um conforto para eles não aceitar qualquer coisa. Pode ser também. Precisa saber, né? O mercado do Fluminense está parado, vocês estão achando isso? Tem uma imagem aqui muito interessante do pessoal da página Footlink, em que eles fazem um olhar sobre o mercado, um olhar geral, né, sobre o mercado do futebol brasileiro. Todos os jogadores, está atualizado até hoje de manhã, então falta um jogador ali no Atlético Mineiro, né, que acabou de chegar acho que o Cassierra não está aqui no Galo, né, exato. Mas está bem atualizada pensando na janela como um todo. A gente percebe que os times que mais contrataram são basicamente 3 times que vieram da Série B, né? Chapecoense, Remo e Coritiba, e o Mirassol, que renovou o seu elenco praticamente inteiro, perdeu muitos jogadores e foi ao mercado buscar também muitos jogadores, a maior parte deles apostas, inclusive, né? Jogadores, por exemplo, como Galeano e o William Machado, que foram até bem no Ceará num determinado pedaço do ano, mas que foram rebaixados. Então, jogadores até que já estiveram aqui em listas que eu fiz de jogadores que estavam indo para a Série B que poderiam ser apostas para o Fluminense. Se a gente olhar os outros times, o Fluminense é o que menos contratou junto do Palmeiras. Aliás, atrás do Palmeiras. O Palmeiras só levou um jogador, que é o Marlon Freitas. O Flamengo, o Fluminense e o Santos também só contrataram 2. Acho que a situação bem mais preocupante é a do Santos, né? Que apesar de ter contratado 2 jogadores que devem ser titulares por lá, o elenco quase foi rebaixado, né? No nosso caso, a gente pelo menos fez uma campanha boa no ano. Então, o maior cenário, quando a gente olha de chegadas, o principal problema talvez do Fluminense não sejam só as poucas chegadas. É que a saída tem um titular absoluto, que era o Thiago Silva. O time titular do Fluminense, para mim, enfraquece um pouquinho de 2026 para 25 para 26. Porque basicamente a gente vamos considerar que o Arana, o titular no lugar do René, o Arana
não tem uma diferença de futebol tão grande pro René quanto a diferença do Thiago Silva pro James. A diferença do Thiago Silva pro James é bem maior do que do Arana pro René que a gente viu. Olhando os outros times, me chama a atenção o Bahia indo buscar 2 gringos. O Botafogo, quem tá em amarelo é quem já apareceu no bid, tá? O Botafogo tá com o transfer ban, por isso que não registrou ninguém. Vai me chamar a atenção as apostas do Internacional. O Grêmio trazendo um queridinho do mercado, que era o José namorado, mas também levando um Caio Paulista, reforçando os seus pontas, né? E assim, de resto, cara, nenhuma janela me chama muito a atenção com super jogadores, não. O Vasco, ao mesmo tempo que traz o Saldívia, que era pra mim uma opção boa de zagueiro, tá? Tinha citado ele contra o Colo-Colo no jogo que a gente jogou em 2024. Provavelmente o Vasco foi atrás, porque o Diniz também deve ter recomendado, tá? Porque aquele jogo contra o Colo-Colo ele faz bons jogos, mas é uma aposta, não era uma certeza, né? E a gente trouxe de aposta, trouxe o James, que era uma certeza maior pro Brasil. Acho que era até uma boa contratação de zagueiro também. De resto, cara, nenhuma janela tá me chamando muito a atenção. Você olha pro Atlético Paranaense, não tem nada demais. Você olha pro Corinthians, não tem nada demais. O Pedro Milan chegou a ser, né, cogitado por aqui, mas o Caio César eu acho um jogador fraco. Então assim, não é que o Fluminense tá pra trás. O Fluminense tá pra trás e todo mundo tá. Agora, o problema do Fluminense eu acho que passa principalmente pela camisa 9. O Fluminense foi para a janela sabendo que precisava de um 9. Vai estrear no Campeonato Brasileiro daqui a 7 dias, ainda precisando desse 9. Isso torna a janela mais negativa que positiva, né? E a gente fecha aqui falando, cara, sobre a situação do Ganso. Ganso voltou a treinar, tá? Teve uma torção de tornozelo, já esteve de volta hoje no campo, vai estar disponível. O time do Fluminense deve estrear no próximo domingo, né, contra o Flamengo, o seu time principal, né, contra o Nova Iguaçu. Talvez surjam algumas peças ali, os times já estão treinando juntos, né, tanto que você está vendo aí o Ganso, que é daquele segundo grupo, com o Arana, que seria do primeiro grupo. Então talvez na quinta-feira a gente já veja algumas peças do time principal sendo relacionadas também. Então o Ganso vai voltar. O John Kennedy deve voltar a treinar mais pro final da semana. Teve a mesma lesão, uma torção de tornozelo também. Não precisou ali fazer nada mais sério, né? Então também deve estar de volta. Fica aí o debate sobre qual time o Zubeldia vai levar. Aliás, ainda é o Max Clubeiras, né? Mas qual debate, qual time a comissão do Zubeldia vai levar a campo na quinta-feira contra o Nova Iguaçu. Mas disso a gente fala com mais calma nessa quarta-feira e na quinta-feira. Beleza? Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Valeu.